contar para vocês sobre nossa experiência em fazer o agendamento na VSF. Não é fácil, não. Muito difícil. Mas meu marido, minha filha e eu, nós somos os três, né? Estamos nesse processo de tirar o visto para ir para Portugal. Minha filhinha tem 7 meses. E ela também teve que pagar para fazer o agendamento na VSF, pagamos a taxa dela, né? Então é 150 e alguma coisa por pessoa. E aí entramos no site da VSF e fomos fazer o nosso agendamento. Gente, que tormento, que site ruim de conseguir fazer esse bendito agendamento. Porque tem que fazer um negócio lá que chama cadastramento, reconhecimento facial. Então a gente entra na parte lá de agendamento e a gente ia colocando os nossos dados, anexava o passaporte, não, a foto do passaporte. Quando chega na hora de fazer o cadastramento facial, o reconhecimento facial, meu Deus do céu, aí dava gota e travava, não ia até o fim. A gente tentou, pelo menos por dia, a gente tentava umas 10 vezes. E aí, às vezes, ele trava. Quando volta, aí diz assim, tem que esperar mais umas 2 horas para poder começar tudo de novo. E a gente começava. E detalhe, a nossa filhinha de 7 meses teve que fazer esse bendito cadastramento também, esse reconhecimento facial. E isso é você colocar o rosto lá e vira para um lado, com calma, respira fundo, faz com um lado para o outro, às vezes para cá ou para cá, né? Segue direitinho as orientações. A dica que a gente dá, né, é de você não desistir, porque dá certo, mas vai, persista, até conseguir. Demora, mas consegue, né? Todo mundo faz ali seu reconhecimentozinho. É desgastante, porque às vezes volta lá pro início, você tá terminando de fazer às vezes meu marido e eu dava certo, o da neném não dava. Às vezes meu marido dava certo, da neném o meu não dava, na hora de fazer o reconhecimento facial. Mas teve uma hora que deu para todo mundo e a gente conseguiu fazer o cadastramento, né? O agendamento. A gente fez aqui em Curitiba, porque a gente tá fazendo todo o processo daqui de Curitiba. Então, a VSF daqui, né? Então, assim, tem que persistir, né? Tem que ir adiante, tem que continuar, porque se desistir você acaba perdendo ali a taxa que você pagou e não tem outro jeito, né? Tem que passar por esse agendamento mesmo. E um detalhe legal é que a gente precisou reagendar, porque o negócio de PB4, que não saiu na hora que a gente queria, né? No momento que a gente precisava, atrasou um pouquinho o PB4, e a gente conseguiu fazer o reagendamento sem precisar fazer cadastramento de face, sem fazer reconhecimento do rosto de novo, tudo de novo. Só entra lá no site da VSF, né? E graças a Deus essa parte é fácil, a gente conseguiu fazer o reagendamento. Precisamos fazer o reagendamento uma vez, mas acho que pelo que a gente viu, pode fazer 2 vezes ou até mais, né? Mas 2 vezes é certo que dá para fazer. A gente fez uma vez o reagendamento e é só entrar na reserva mesmo, né, no agendamento, e lá tem uma abazinha que você entra e tá lá em reagendar, aí você pode fazer o seu reagendamento de horário e de data. Então isso aí, né, foi até legal. Bom, conseguimos, a gente reagendou e chegou no dia, fomos lá na VSF, aqui do Poupa Tempo de Curitiba, né. Aí o pessoal falando de entrevista, que tem que ter uma entrevista. Não teve entrevista, pelo menos aqui a gente não passou por entrevista. Nós levamos a documentação, entregamos e ficamos esperando eles conferir. Aí teve algumas perguntas ali, mas nada que fosse entrevista mesmo, né. Só coisa assim, foi difícil lá você agendar. Eu falei, foi meio complicado. E aí, só assim, a menina quando tava olhando o documento, ela falou assim, vocês vão ser dependentes. Eu digo, sim. Foi com assessoria? Eu falei, foi. Pronto, mas nada do demais. Passou uns 40 minutos, ela olhou toda a documentação, conferiu, a dos 3. E aí, pronto, já fomos pagar as nossas taxas, né? Tava tudo certinho, graças a Deus. E aí a gente preferiu pagar as taxas lá, porque a gente viu que pelo site, às vezes, não dá para entender bem o valor. E às vezes nem a assessoria orienta tão bem, né, com relação às taxas que
que a gente vai pagar. Então, a gente decidiu deixar para pagar as taxas lá mesmo, no dia, na VSF, né? Vendo que podia, mas claro, não parcela, né? Pode ser no cartão, mas não parcela, é uma taxa, é um dia, uma, uma, uma taxa, como é uma taxa só, né? Um pagamento só, uma parcela só, e a neném não paga. A de 7 meses não pagou, não pagou a taxa de agendamento, mas não pagou a taxa consular, que é aquela de quase R$ 900, né? Então ela não pagou, então só nós dois pagamos. Deixamos lá nossos documentos e agora a gente vai aguardar eles nos chamarem, né? A VSF nos chamar. Mas para falar para vocês, né? Que persistam, né? Que dá certo sim. A gente esperou lá no dia mesmo, uns 40 minutos, isso assim. Foi um alívio. Aí se vocês quiserem, depois a gente conta como é que foi para tirar o PB4, antecedente criminal também, apostilamento e a documentação toda que a gente fez. Claro que fizemos com assessoria, né? Mas tem coisas que a assessoria não consegue fazer, né? Tem que ser a gente mesmo. E tem coisas também que mesmo eles conseguindo fazer, a gente que sabe os prazos e tudo, então tem coisa que a gente tem que correr atrás para fazer o quanto antes, né? Para terminar e ter a documentação toda no dia certinho e cumprindo, porque a gente tem um objetivo, tem um prazo, né? E a gente às vezes tem que correr atrás para poder alcançar esse prazo e conseguir tanto entregar a documentação, a aprovação, se Deus quiser, do visto e a mudança para Portugal. Então, quanto antes a gente começar aí, sei lá, uns 3, 4, 5, 6 meses antes, melhor ainda. Mas foi assim, gente, essa foi a nossa experiência na VSF, viu? Se você também tem bebezinho, prepara aí, porque ela vai ter que, ou ele, né, vai ter que virar o rostinho e fazer esse reconhecimento facial para poder agendar. Mas dá certo, vocês vão insistindo, tem que ter paciência, mas vai dando certo.